Olá, que Deus abençoe a todos vocês que estão vendo esta live, os que vão estar vendo também nesses dias dessa semana. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema bastante interessante que são as nossas emoções. E nós vamos estar lendo aí através do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 45 ao 51, o que Jesus vem nos falar sobre as emoções através desse texto da história de Natanael. Então, mas antes de entrarmos no texto, eu gostaria de pedir a vocês que nos ajude com seu incentivo neste canal. Nós estamos começando agora o nosso canal e, por favor, compartilhe, dê o seu like aí e também inscreva em nosso canal, porque nós estamos querendo com isso levar as pessoas a conhecer o reino de Deus, a buscar o reino de Deus, a conhecer esse Deus maravilhoso que tem transformado vidas em todo o mundo. E por isso o nosso objetivo, a nossa missão é fazer com que as pessoas alcancem o reino de Deus, o reino da paz, do amor, da prosperidade e da esperança, e alcance a salvação que está em Cristo Jesus. Por isso, ajude-nos compartilhando, dando o seu like e se inscrevendo em nosso canal. No nosso canal é Calvary Chapel Franca, né? Igreja Calvary Chapel Franca. Você pode entrar aí, se inscrever e nos acompanhar, porque nós vamos estar semanalmente fazendo as nossas lives e meditando na palavra de Deus. E hoje nós vamos estar lendo então o livro de João, capítulo 1, do versículo 45 ao 51. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele homem de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de Deus, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e veja. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse? Vi-te debaixo da figueira, crês. Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Esse texto aqui ele vem falar, nós vamos meditar sobre a questão das emoções. As nossas emoções muitas vezes nos controlam. Por isso que quando estamos empolgados, precipitamos em nossas decisões, e muitas vezes quando estamos aborrecidos, falamos coisas que não devíamos falar, ou quando estivéssemos calmos. Então, mas se conseguirmos controlar nossas emoções, ao invés de sermos dominados por elas, né? Então as emoções nos controlam a todo momento. Então por isso que nós temos que cuidar muito em nossas emoções, para que nós façamos as coisas como devem ser feitas, e muitas vezes não precipitar em tomar decisões. Muitas vezes pelas emoções tomamos decisões equivocadas em nossas vidas e que vai nos custar muito caro ao decorrer de um certo período, né? E cientistas têm criado remédios, né, para controlar as emoções, e terapeutas procuram tratar com as causas do sofrimento humano. Então, e Filipe aqui havia sido chamado por Jesus para poder passar uns dias com o mestre, passar a seguir o mestre, e por isso ele estava muito feliz. E de imediato Filipe chamou seu amigo Natanael para seguir a Cristo, né, também, mas a reação de Natanael não foi muito positiva. Enquanto Filipe estava muito alegre,
Natanael se mostrou uma pessoa amarga e infeliz. E quando Jesus foi conversar com Natanael, seu temperamento mudou e ele ficou muito alegre. E Jesus sabia que Natanael estava amargurado e tratou com ele de forma para poder alegrá-lo. Então, quando Jesus entra na nossa vida, mesmo quando nós estamos tristes, quando nós estamos amargurados, as coisas mudam, né? Eu tenho vivido isso, todos nós vivemos isso, e porque nós temos que crer no poder da palavra, crer em Jesus, né? Porque a palavra fala que o nome de Jesus há poder e toda vez que nós clamamos Ele, os nossos temperamentos mudam, né? Então, e Jesus quer fazer conosco da mesma forma que Ele fez com Natanael, né? Então, todas as pessoas têm emoções e a diferença está em como as pessoas demonstram as suas emoções. E podemos definir 4 tipos de pessoas quanto ao demonstrar suas emoções. Então nós temos o que? As pessoas neutras, são pessoas que não demonstram suas emoções e tentam negar seus sentimentos ou parecer insensíveis. Temos as pessoas positivas, pessoas que demonstram mais as boas emoções, procuram tratar todos de forma agradável, né? Então nós procuramos, as pessoas positivas elas tentam agradar mais, fazer com que as pessoas estejam mais bem, né? E temos as pessoas negativas, pessoas que demonstram emoções ruins, que são ásperas e rudes, né, com os outros, mesmo se não tiverem culpa. Então nós estamos cansados hoje e é mais fácil a gente encontrar pessoas negativas do que pessoas positivas. As pessoas negativas todo momento estão negando, todo momento estão reclamando das coisas, que as coisas parecem difíceis, que nada está bom para ela. Então são pessoas negativas. E as pessoas emotivas, pessoas que demonstram qualquer emoção e podem ser descontroladas ou apenas naturais diante de cada situação. E a pergunta é: como tratar essas nossas emoções, né? Então nós temos muitas pessoas vão procurar aí psicólogos para fazer tratamentos, procurar medicina, tomar medicamentos para poder controlar as suas emoções. Mas aqui nesse texto nós vamos refletir sobre o que Jesus fez e como tratou as emoções de Natanael para aprendermos como melhorar o nosso temperamento, né? Então, a primeira coisa que está aqui no verso 46 e 48, né, é reconhecer as emoções negativas, né? Emoções negativas elas precisam ser reconhecidas e tratadas. Às vezes sentimos algo ruim e isso é inevitável, né? O que podemos nos ressentir, né? Sentir novamente, porque o amor de Deus não se ressente do mal. E o que acontece quando a pessoa fica ressentida é que vira uma raiz de amargura. E você deve conhecer pessoas que vivem a todo tempo amargurado, pessoas ressentidas com emoções negativas. E Natanael, ele estava, aqui no texto, profundamente amargurado. E Jesus o fez reconhecer isso para que ele o havia visto abaixo de uma figueira, antes de Filipe falar com ele e ele o chamar. Então Filipe e Natanael, Natanael estava debaixo de uma figueira para poder ali cabisbaixo, algum problema. Então provavelmente Natanael já estivesse triste, né, e foi meditar ali debaixo desta árvore, como as pessoas tinham costume naquele tempo. E normalmente quando as pessoas estão tristes com algum problema, elas vão para algum lugar para ficar isolada, porque normalmente essas pessoas não querem conversar com ninguém. Mas o diferencial foi o fato de que Jesus viu Natanael, né, quando este pensava que ninguém sabia o que ele estava sentindo, né? Então ele viu, né, Jesus viu, porque Jesus conhece todos nós, Jesus conhece a mim e a você, e ele sabe o que você está passando, né? Então Jesus tratou com as emoções negativas de Natanael, fazendo-o reconhecer, né? Então, quando Natanael perguntou se de Nazaré poderia vir alguma coisa boa, estava se baseando em um preconceito já formado a respeito de uma região desprezada naquele tempo, né? E próprio se falava, né, que quando perguntaram, né, que Jesus era de Nazaré, então perguntaram se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré.
E o próprio Jesus fala, né, que o profeta não é reconhecido na sua terra, na sua cidade. Então, porque ali o que se conhecia era que Nazaré não se via nada bom dali. Então, ele sabia muito do que o povo falava, mas não se lembrou do que as Escrituras dizia que o Messias seria chamado de Nazareno. E se você sofre preconceito ou é uma pessoa preconceituosa, saiba que isso te impede de ser feliz. Então deixe que as pessoas dizem e fiquem com Deus que fala a seu respeito. E pois o que Deus fala não é preconceito, e sim um verdadeiro conceito da da verdade revelada através da palavra dele. Então reconheça seus preconceitos e se livre deles para ser feliz. E vemos também a baixa estima, né? Quando Jesus descreveu Natanael como um verdadeiro israelita, estava levantando a autoestima dele e que estava muito baixa. Por isso Natanael precisou reconhecer que a sua própria concepção de si mesmo o impedia de ser feliz. Então, quando caímos diante de preconceitos do mundo que estipulam padrões de beleza, por exemplo, somos levados a uma baixa autoestima que pode ser altamente prejudicial em nossas vidas. Então, precisamos reconhecer essa baixa autoestima para nos levantar e sentir que somos capazes de vencer nossos problemas e dificuldades, porque muitas vezes nós sentimos essa baixa autoestima. Então, nós precisamos reconhecer esse problema em nós e buscar ajuda, né? E descobrir que nós somos capazes. Então, para cultivar a nossa autoestima positiva, precisamos de meditar, né? Reconhecer e ver aquilo que precisa ser feito, né? E a meditação de Natanael, debaixo da figueira, permanecerá um mistério quanto ao motivo de estar ali, mas possivelmente tenha passado por decepções durante aquele período. E a situação econômica, política e social daquele tempo era crítica, né? O que gerava muitas decepções nas pessoas. Então as decepções que passamos na vida tendem a nos paralisar. Às vezes achamos que a história vai se repetir sempre do mesmo jeito, mas não é assim. Podemos nos abrir para novas possibilidades confiando sempre em Deus e não no homem, como está lá em Jeremias capítulo 17, no verso 5. Não podemos deixar que o presente, as decepções, o passado nos impeçam de ser felizes no futuro. Então reconheça suas decepções e não deixe de ser feliz. Então o reconhecimento de um terreno ou assunto é indispensável antes de entrar neles. Por isso, antes de tudo, precisamos reconhecer nossas emoções. No caso das emoções negativas, que nos atrapalham muito, precisamos reconhecer quando elas são frutos de preconceitos, de baixa estima ou de decepções, para não nos deixar controlar por esses maus sentimentos. Então vamos aprender a reconhecer as nossas emoções. Então, primeiro cultivando emoções positivas, que está aqui no verso 49 e 51, né? Quando Jesus, as boas emoções devem ser cultivadas como parte, né? Fruto do Espírito. Está lá em Gálatas capítulo 22, capítulo 5, versos 22 e 23. E a vida cristã, descrita na primeira igreja primitiva, era de sentimentos agradáveis, mesmo diante das perseguições que a igreja enfrentava naquele tempo. Então Jesus revelou uma pessoa contagiante e semeou bons sentimentos na vida de Natanael. Por isso, ele conseguiu melhorar seu temperamento de forma tão repentina. E o mestre também estava acostumado a lidar com o mau temperamento das pessoas, né, naquele tempo. E nós temos vários casos. Temos o caso de Pedro, né, que era inconstante. E então, desse modo, é nossa vida antes e depois de conhecer a Cristo. Somos transformados, somos uma nova criatura. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, fala: eis que somos uma nova criatura, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E reconhecer o senhorio de Jesus, né? Quando Natanael exclamou reconhecendo quem era Jesus, nem parecia o mesmo homem que não tinha mais esperança. Agora se mostra como um homem convicto e alegre. E é assim quando nós conhecemos a Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura e muda os nossos sentimentos, as nossas emoções. E a primeira coisa que precisamos para controlar nossas emoções é de alguém que nos controle e nos ensine a ser feliz. E somente Deus, o Criador do ser humano, pode fazer isto, né? Então devemos reconhecer
que Jesus é o Senhor de nossas vidas. Nós precisamos reconhecer isso. Então, quando reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, recebemos a salvação das nossas vidas. E quem crê em Jesus se torna um filho de Deus, como está lá em João, no capítulo 1, do verso 12. E o Espírito Santo passa a habitar em sua vida, em nossa vida. Então não existe emoção mais linda do que receber a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, quando nós aceitamos, a nossa vida começa a ser transformada. Claro que é um processo, né? É um processo, mas podemos buscar a cada dia e saber que Jesus está conosco a cada momento. Então, cultive a melhor emoção, cultive o melhor das emoções, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. E a aceitação, né? Jesus aceitou Natanael como estava demonstrando o amor por sua vida. E foi isso que impressionou Natanael, pois as pessoas o tratavam pelo que ele possuía, pelo que ele fazia ou pelo que ele era, mesmo assim não o aceitavam. Mesmo, quer dizer, as pessoas falavam algumas coisas, mas Jesus não. Jesus, ele levantou o astral, as emoções de Natanael. E a rejeição é um dos motivos e traumas de muitas pessoas. O que precisamos para ser felizes é de aceitação, aceitar como somos, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Esse é o nosso privilégio de saber que Deus está conosco, nós somos criados, nós somos a revelação de Deus, né, para nossas vidas. Então nós temos que ser o espelho de Deus em nossas vidas. As pessoas, quando olhar para nós, têm que ver a imagem do Criador através das nossas vidas. Isso jamais vai ser possível se nós tivermos emoções baixas, tivermos com autoestima baixa, porque aí não estamos dando confiança ao nosso Deus, crédito ao nosso Deus do que Ele é capaz de fazer nas nossas vidas. Então, Deus nos recebe como estamos e nos restaura para sermos a sua imagem e semelhança, né? Somos o vaso quebrado nas mãos do olheiro que nos molda novamente, né? Então, nós precisamos cultivar as boas emoções, sabendo que Deus te aceita, né? Então, e Jesus falou com Natanael sobre a sua segunda vinda, né, em glória. Com essas palavras, o mestre estava ensinando a sonhar com o futuro e a ter esperança em Deus. Jesus sabia fazer muito bem isso, como quando falou do paraíso, né, com o ladrão ali na cruz, que ele falou que ainda hoje estará comigo no paraíso, né, quando o ladrão reconheceu que ele era Deus, enquanto um que estava do seu lado não reconheceu, o outro o reconheceu como Deus, e por isso ele disse que ainda hoje estará comigo no paraíso. E Natanael continuou seguindo a Jesus e o viu depois de ressuscitado. Então as pessoas precisam de sonhos para ser felizes. Nós precisamos sonhar. Os sonhos nos trazem expectativas para viver o futuro. A esperança é que nos motiva para continuar, né? E uma pessoa sem sonhos sente-se infeliz e desanimada. Então, não desista dos seus sonhos, coloque os seus sonhos diante de Deus, né? Porque Deus não desiste de você, não desiste de ninguém, né? Então, se Deus nos deu a capacidade de sonhar, Ele também nos dará a capacidade de realizar. E as boas emoções, né, elas precisam ser cultivadas como um jardim, né? Quando a pessoa tem um jardim em casa, ela cultiva ali, regra, a poda, né? Tá sempre cuidando do jardim. Então, se não semeamos bons sentimentos, não colheremos resultados positivos, pois aquilo que a palavra diz que tudo aquilo que semearmos também colheremos, né? Então, mesmo passando por dificuldades, espere no Senhor que trará o resultado que você tem semeado, né? Então, cultive emoções positivas, trate suas emoções. E para finalizar, né, o equilíbrio das emoções certamente é uma característica da maturidade cristã que precisamos buscar. Para isso é necessário reconhecer as nossas emoções negativas, como preconceito, a baixa autoestima e as decepções, para saber lidar com elas. E também devemos aprender a cultivar emoções positivas para melhorar o nosso comportamento. E também Jesus tratou as emoções negativas de Natanael e lhe deu esperança, né, para se tornar uma pessoa influenciada por bons sentimentos, ao invés de se deixar levar pelas coisas ruins ao seu redor. E assim como Natanael estava embaixo de uma figueira e Jesus o viu, saiba que Jesus está vendo você e quer tratar com você, né, quer tratar as suas emoções, né? Então,
Agora é preciso que você deixe que Jesus cuide, trate você, para que você venha ser feliz, para que você venha desfrutar desse tempo que estamos aqui na Terra. Não importa o que você passou, não importa os problemas, e não olhe para o futuro. Viva o hoje e busque em Jesus para que Ele venha poder te transformar e te ajudar a viver esses dias maravilhosos na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por esse momento. Obrigado a Deus por me usar como instrumento nas tuas mãos. Abençoe a cada um que está ouvindo, que vai ouvir esta mensagem, que ela entre nos vossos corações e que possa gerar frutos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e tenha uma excelente semana em nome de Jesus. Amém.